Bom, então hoje, dando sequência, né, ao livro, estamos dando, né, os 50 anos depois, nós estamos no capítulo sexto, que se chama Visita ao Cárcere. Na semana passada, nós já iniciamos o capítulo e chegamos no momento em que a família, o Elvídio, a, a esposa dele, a Alba Lucínia, receberam a notícia do imperador, né, que iria apoiar o casamento da Elvídia, que é a filha deles, que queria estar presente e tudo mais. E o Nestório e o Círio estão presos, né? A Célia, então, está sofrendo com isso, mas o desenrolar da história segue nesse sentido. E vamos a partir daí onde nós paramos na semana passada. Então a gente estava aqui no item 17, quando Emmanuel segue descrevendo, falando enquanto o tribuno desenvolvia todos os esforços por dissimular tais conjecturas, multiplicavam-se no lar os júbilos festivos. Mas ao passo que aumentavam as esperanças e as alegrias familiares, Célia verificava que seus padecimentos morais lhe superavam as próprias forças. A notícia da condenação de Ciro como conspirador acabrunhava-lhe profundamente o coração. Além disso, bastaria uma palavra só do imperador para que os terríveis suplícios se consumassem. Então ela estava angustiada, né, porque ele estava preso e sabendo que a qualquer momento o imperador resolvia fazer o evento lá que eram condenados e praticada a morte, né, deles. Aquelas perspectivas angustiosas lhe anulavam todas as esperanças. Ao seu lado, o enxoval da irmãzinha cobria-se de pérolas e de flores. Por si não lhe invejava a aventura, mas desejava conservar a vida do eleito do seu destino. Então, a preocupação dela, apesar da vida da irmã estar indo bem, ela não estava ruim por conta disso, mas principalmente por conta do Ciro estar preso. Orava sempre, mas as suas preces estavam eivadas das angústias terrenas, sem a leveza suave de outros tempos que as fazia ascenderem ao céu. Agora as vibrações espirituais mesclavam-se de ansiedades amargas e dolorosas. Eu acho que vale a pena a gente fazer um comentário aqui, porque assim, a gente está vendo que a Célia está começando. A Célia é um espírito mais adiantado, né, em evolução espiritual. E a gente viu quanto que ela já tem preparo. Mas a gente sabe que chega um momento da nossa vida que a gente é testado. São as provações maiores. E eu estou falando isso pelo seguinte: a gente acabou de estudar no livro No Mundo Maior e viu que as provações, os sofrimentos, as dificuldades na nossa vida, aqui encarnada, acontece para todos. A diferença está em como a gente se comporta perante essas dificuldades. Então, a Célia está passando por uma dificuldade. E nós vamos ver no desenrolar da história que o como ela se comporta e a gente entende que então as nossas dificuldades são muitas vezes em enroscar, em desanimar, em estacionar em determinada situação que aparentemente nos prejudica materialmente. E então só fiz esse parênteses para a gente refletir sobre isso. Então a Célia, apesar de ser um espírito já mais elevado, ela está sentindo, ela está passando pelo momento de aferição. Então isso vai desenvolver ela, ou isso vai testar ou colocar à prova e ela vai demonstrar se isso ela está adquirindo agora ou não, né? O aprimorar desses elementos e virtudes morais e espirituais, mas vamos acompanhando. Desejava ver Ciro, ouvir-lhe a palavra, saber da sua boca que o seu coração continuava forte e resignado diante da morte, a fim de que a sua alma aurisse ânimo na coragem dele, mas não podia pensar nisso.
Os pais não lhe consentiriam nunca. Tão penosas reflexões foram-lhe invadindo o cérebro, enfraquecendo-o. Em poucos dias o organismo não se mantinha de pé. Todavia, Alba Lucínia, com o bom senso que lhe caracterizava as iniciativas, lembrou a conveniência de transportá-la para o Aventino, onde se trataria convenientemente junto do velho avô e de Márcia, que a adoravam. Então, o Quinéio Lúcio, né, que foi e sempre é um apoio para Célia, a a mãe dela lembrou que seria uma tentativa, né, de solucionar a questão. Aceito o alvitre, Quinéio Lúcio veio buscá-la pessoalmente com paternal solicitude. Em sua casa, a jovem melhorara do estado febril que tanto a debilitava, mas o singular abatimento moral zombava de todos os cuidados do venerável ancião, que inventava mil modos de restabelecer a alegria da netinha adorável. Certo dia, pondo em jogo os seus processos psicológicos cheios de ternura, acercou-se da neta exclamando com profunda bondade: Célia, minha querida, pesa-me o coração ver-te assim abatida e doente, apesar de todos os esforços do nosso amor desvelado. E como se lhe visse as lágrimas brilhando à flor dos olhos, continuou carinhoso. Também eu, minha filha, no imo da consciência, sou hoje um adepto do cristianismo, com todo o fervor do meu espírito. Então, olhem como que bonito isso, né? Já o Quinéio Lúcio, que primeiro foi muito contra, não entendia, mas como um espírito sensato, ponderado, não julga, não condena antes de conhecer, e Quinéio Lúcio fez exatamente isso. Conheceu mais profundamente e hoje ele já é um convicto, apesar de ele não poder expor isso abertamente perante a sociedade, perante a família. Conheço a essência dos evangelhos, levado pelas afetuosas sugestões da tua alma cândida e generosa. Para mim não valem mais agora os sacrifícios aos nossos velhos deuses, silenciosos e frios, mas tão somente as ofertas do nosso próprio coração, àquele que vela por nossos destinos, do seu trono das alturas. Mas ouve, filhinha, não sabes que Jesus não quer a morte do pecador? Não lhe conheces o ensinamento cheio de vida e de alegria? Então, olha que interessante, né? O Quinéio Lúcio até então estava tentando de todas as maneiras ajudar a neta, mas chega um momento em que ele, vendo que não está conseguindo, ele se abre com relação a um assunto que seria delicado para ele, né? Que seria se assumir cristão e justamente pegar os princípios que o Evangelho traz para poder convencê-la, né? Assim, você não conhece o ensinamento de Jesus que é cheio de vida e de alegria, apesar das dificuldades? E como se adivinhasse as mágoas que laceravam aquele coração afetuoso e crente, tinha também os olhos úmidos. A neta recebeu-lhe as palavras como se fossem um bálsamo suave, respondendo: Sim, compreendo tudo isso e rogo a Jesus me conceda forças, a fim de encontrar nos seus exemplos a razão da minha própria vida. Essa resposta, porém, ficava a meio uma onda de lágrimas e invadia-lhe os olhos grandes, serenos, como se hesitasse em confessar ao venerando velhinho a sua preocupação dolorosa e incessante. Quinéio Lúcio, contudo, abraçou-a ternamente, ao mesmo tempo que ela murmurava em voz súplice: Avôzinho, prometo ter fé e triunfar de todos os sofrimentos, mas desejava ver Ciro antes da sua morte. O respeitável ancião compreendeu quão difícil seria satisfazer um tal desejo, mas respondeu sem pestanejar: Vê-lo-ás comigo amanhã pela manhã. Falarei a teus pais ainda hoje a esse respeito. A jovem lançou-lhe um olhar jubiloso e profundo,
no qual se podia ler a mais terna de todas as alegrias, misto de amor e gratidão. À tarde, uma liteira saía do Aventino conduzindo o venerável Patrício à casa do filho, que ao lado da esposa lhe recebeu a rogativa com o mais fundo constrangimento a lhe transparecer no rosto. Imaginem, né? O Elvídio Lúcio não ouviu aquilo com certeza com bons ouvidos, né? Alba Lucínia, na sua sensibilidade de mulher, compreendeu de pronto que a concessão aos desejos da filha era justa, convindo atender àquela súplica ansiosa. O tribuno, porém, relutava consigo mesmo, e se não opunha uma negativa formal, era tão somente em atenção ao interventor, que em lhe ser pai era também seu mestre e o melhor amigo de toda a sua vida. Então, em respeito ao pai, né, ao Cneio Lúcio, o Elvídio não foi totalmente contra, né, de início. Mas meu pai obtemperou depois de longa meditação. Esse pedido articulado pela sua boca me surpreende profundamente. Tal medida posta em prática atrairá sobre nossa casa e nome numerosos comentários e suspeitas. Que diriam os administradores do cárcere se vissem minha filha a interessar-se por um condenado? Filho, replicou Cneio Lúcio imperturbável, compreendo e justifico os teus escrúpulos, mas precisamos considerar que Célia pode piorar fatalmente se lhe recusarmos a satisfação desse desejo. Além disso, sou eu próprio que me proponho acompanhar. Quanto à nossa entrada na prisão, livre da curiosidade maledicente, já pensei no melhor meio de consegui-la. Levarei minha neta na qualidade de pupila da minha casa, como se fora filha de um sentenciado, pois bem sabemos que os prisioneiros não vão morrer como cristãos, mas como conspiradores e revolucionários. Com as prerrogativas de que disponho, penetrarei no cárcere em sua companhia, sem a presença importuna dos funcionários ou dos pretorianos, de modo que somente eu presenciarei o que venha a ocorrer entre ambos. Então, olha isso, o Cneio Lúcio assumiu um compromisso complicado, mas ele também já encontrou certas soluções ali, fingindo que ela não seria neta, ela seria uma pupila que ele iria ali para ensinar ela alguma coisa com relação aos revolucionários. Euvídio ouvia-o silencioso, mas o venerável Patrício, sem desistir dos seus propósitos, tomou-lhe as mãos entre as suas, murmurando humildemente: Concorda, não negues à tua filha enferma a satisfação de um desejo tão justo. Além disso, filho, recorda-te de que se trata de um simples encontro pela última vez. Ao espírito do tribuno repugnava a ideia de que a filha fosse visitar o servo odiado com o seu consentimento, mas havia tamanha ternura nas palavras paternas que o seu coração cedeu de chofre àquela atitude de carinho e de humildade. Fixando o generoso velhinho como se estivesse anuindo tão só por consideração a ele, seu pai e maior amigo murmurou um tanto contrafeito: Pois bem, meu pai, que se faça a sua vontade. Deixo a seu critério a solução do caso. E dando a entender que o assunto lhe desagradava, falou de outras coisas, levando o ancião para o interior, onde se intensificavam os preparativos para os esposais de Euvídia. Cneio Lúcio, que entendia a alma do filho desde pequeno, gabou-lhe todos os empreendimentos com bom humor e alegria, opinando com otimismo sobre todos os seus feitos e regozijando-se simultaneamente com as suas iniciativas, a evidenciar no semblante uma satisfação espontânea e sincera, como se nenhuma preocupação lhe povoasse a mente. Nas primeiras horas do dia imediato, a liteira do patrício venerável estacionava junto à prisão mamertina, enquanto ele e a neta, que se disfarçava em trajes muito simples,
dentro de um largo peplo que se dissimulava aos próprios traços fisionômicos, entravam no tenebroso edifício, salientando-se que Sisto Plócio, previamente avisado, vinha receber Cneio Lúcio e aquela que ele apresentava como filha adotiva de sua casa, facultando-lhes a máxima liberdade para tratar com os prisioneiros. Na cela espaçosa onde se aglomeravam os 22 sentenciados, penetravam os primeiros clarões do sol como se fossem uma bênção. Nestório e Ciro, reunidos aos demais, estavam profundamente desfigurados. A alimentação deficiente, as perspectivas angustiosas, os castigos aplicados no cárcere, tudo se conjugava para lhes abater as forças físicas. Todavia, nos olhos serenos de todos os condenados havia um clarão sublimado e ardente, exteriorizando energias misteriosas. Viviam da fé e pela fé, colocando todas as esperanças naquele reino divino que Jesus lhes prometera em cada ensinamento. Volúcio e Lépido, dois pretorianos de plena confiança dos administradores do presídio, conduziram os visitantes ao apartamento dos condenados. Um grito de júbilo escapou-se do peito de Ciro ao avistar a figura de Célia, que caminhava para ele com um sorriso carinhoso, embora amargo. Nestório não sabia expressar o reconhecimento que lhe inundava na alma, embora não se revelasse um companheiro de convicção, lhes estendia os braços generosos. A princípio, a emoção e a alegria emudeceu uns e outros, mas a jovem Patrícia, no impulso natural e muito feminino, observando a penosa situação do bem-aventurado de sua alma, desatara em pranto convulsivo, enquanto o velho avô murmurava com benevolência e carinho: Chora, filha, as lágrimas fazem-te bem ao coração. E bondosamente, como se desferisse ao moço liberto a tarefa de consolá-la, afastou-se com Nestório para outro ângulo da cela, apresentando-lhe o ex-cativo aos demais condenados. Então, olha isso, o Cneio e o Nestório deixaram eles meio a sós ali para poder conversar mais tranquilamente. Quase a sós, os dois jovens podiam trocar as suas impressões derradeiras. Célia, como te entregas ao sofrimento desse modo? Perguntou o mancebo, invocando todas as suas forças para revelar coragem e serenidade. Não será melhor morrer pelo Mestre a quem tanto amamos? Estou muito reconhecido a Jesus ao receber tua visita nessa cela erma e triste. Desde que fui preso, tenho suplicado fervorosamente a sua misericórdia, não me permitisse morrer sem consolar-te. Ainda esta noite, querida, sonhei que havia chegado ao reino do Senhor, aí vendo muitas luzes e muitas flores. Chegado aos pórticos desses paraísos indefiníveis, lembrei-me do teu coração e senti uma saudade profunda. Queria encontrar-te para penetrar no céu contigo. Sem a tua companhia, as moradas de luz me pareceram menos belas, mas um ser divino desses, a quem deveremos chamar anjos de Deus, acercou-se esclarecendo-me com essas palavras. Olhem isso, né? Então o Ciro foi visitado espiritualmente durante o desdobramento, né? O sonho, por um espírito para poder acalmar ele, né? Ciro, breve baterás a estas portas, livre de qualquer laço dos que ainda te prendem ao corpo perecível. Manifesta a tua gratidão a esse Pai de misericórdia que te concede tantas graças, mas não penses em repouso quando as lutas apenas começam. Terás de ressarcir ainda muitos séculos de erro e treva, de ingratidão e impenitência.
Aqui a gente também entende algo que é interessante, né? Porque o Ciro tem se mostrado um espírito, pelo menos nessa existência, né, como um escravo, que a existência como um escravo limita, né, e coloca muitos espíritos em condição sem uma certa liberdade, né, e que fazem com que eles assumam determinada postura, compromisso perante o que está acontecendo. Mas o quanto que aquele espírito já é desenvolvido ou não, isso só o tempo vai mostrar em todas as provas. E fica claro aqui, com esse comentário desse espírito de luz, tentando acalmar ele pelas provas, as lutas que, como ele fala, né, apenas começam, então não adianta se entregar, porque você ainda vai ter que estar preparado com mais força, porque ainda maiores lutas virão. Mas esse comentário que me chamou a atenção, né? Terás de ressarcir ainda muitos séculos de erro e treva, de ingratidão e impenitência. Então, o Ciro é um espírito que está avançando, está aprendendo, está crescendo moralmente, mas que tem um passado ainda também de muita coisa para acertar. E aí esse espírito, né, esse anjo, como ele fala, né, continua falando, reconforta o espírito abatido na contemplação dos planos sublimados da criação, para que possas amar a terra com as suas experiências mais penosas, que valem também por divino aprendizado na escola do amor de Deus. Então, querida, pedi àquela entidade pura e carinhosa que depois da morte me auxiliasse a renascer junto de ti. Olha que interessante também esse detalhe. Se o Ciro está entendendo que essa condenação dele, a vida dele nessa encarnação está chegando ao fim, e o Espírito dando conselhos, né, de força, de resignação e tudo mais, ele entende, ele aceita, mas ele faz um pedido. Fala assim: se depois desse desencarne me for permitido, se for possível, me auxilie a renascer já logo. Porque eles têm noção da reencarnação, né? Então, me auxiliasse a renascer junto de ti, fosse com a responsabilidade das riquezas terrestres ou na condição da maior miséria. Eu sei que Jesus, tão poderoso e tão bom, há de conceder-me essa graça. Não chores mais. Desanuvia o coração nas promessas divinas do Evangelho. Suponhamos que vou fazer uma longa viagem imposta pelas circunstâncias, mas, se Deus permitir, estarei de volta ao mundo no dia imediato, a fim de nos encontrarmos novamente. Como será esse reencontro? Não importa sabê-lo, porque, de qualquer forma, sempre nos amamos pelo Espírito dentro de nossas realidades imortais. Promete-me que serás alegre e forte esperando a minha volta. Não permitas que energias destruidoras te maculem o coração. Então, bonito ver, né, o quanto que Ciro é ponderado nesse momento, né, no acolhimento desse amparo do alto, na compreensão e até em passar isso para Célia, pedindo para que ela se mantesse firme, forte e alegre e esperando o regresso dele se a espiritualidade, se Deus permitir. E aqui, mais uma vez, reforçando aquilo que eu falei lá atrás, né? As situações difíceis, a nossa vida é cheia, é repleta. Agora, então nós não estaremos isentos de situações difíceis nessa jornada, nessa fase do nosso crescimento espiritual. Mas a diferença está na nossa postura frente a essas dificuldades. Então, quando vem uma tristeza, essa tristeza, como Emmanuel ou André Luiz fala em uma mensagem do Chico, existe a tristeza
destruidora e a que é a que nos constrói, a que nos edifica, a edificante. Então, não permitas que energias destruidoras te maculem o coração pelas dificuldades da vida. E presumindo que a jovem pudesse mais tarde enfarar-se do próprio destino, enfadar-se, eu imagino, né? Acentuou: confia no teu valor. Espero que jamais estranhes a posição social que o Senhor te haja destinado. Nas horas angustiadas da vida, recorda-te que, depois do amor de Deus, deveremos honrar pai e mãe acima de todas as coisas, sacrificando-nos por eles com a melhor das nossas energias. Então, olha que bonito isso também, o conselho que Ciro está dando. Se ele vai deixar ela e ela vai ficar com os pais, que muitas vezes, pela condição hoje de compreensão maior com relação ao que significam as riquezas e tudo mais, isso poderia gerar um certo desgosto para ela. O conselho que Ciro dá é para que ela honre pai e mãe, independente do que eles façam, do que eles sejam, que o amor a Deus acima de tudo e, em segundo lugar, o amor e o compromisso, o respeito ao pai e à mãe. Ela deixara de chorar, mas uma névoa de tristeza lhe invadira os olhos desencantados. Contemplava-o à sua frente com uma ternura que o coração não saberia jamais definir. Noivo ou irmão? É interessante essa parte aqui agora também, porque faz a gente pensar em um monte de coisa. Então, olha isso, ele falando isso para ela, abrindo a possibilidade de talvez reencarnar ainda nessa existência, encontrar com ela de novo, quer dizer, seria ele uma criança e ela já um adulto. Então, que posição que eles teriam? Não com certeza de amantes, marido e mulher. E ela então sente a ternura daquele coração e aí naquele momento ela se confunde inclusive com o que é esse amor que ela sente por ela, de noivo, de irmão, é a mesma coisa, né? E ela continua pensando, né? Por vezes sentia no íntimo que ele deveria também ser filho. As almas gêmeas amam-se em curso de eternidade, confundindo-se na alternativa contingente dos elos do espírito. Aspiram a uma felicidade pura e imortal e só vivem felizes quando integradas na união eterna e indissolúvel. Então isso faz a gente refletir, né, que às vezes a gente tem um sentimento tão consolidado com relação a um espírito de alma gêmea e que isso só se corresponde como marido e mulher, companheiros nesse nível, e a gente se esquece que no palco das encarnações, às vezes essas figuras se alternam, né? Esses papéis se alternam. Às vezes podem vir como pai, filha, mãe e filho. Às vezes como marido e mulher. Então, olha isso, tudo isso está passando nesse momento pela cabeça de Célia e pelo sentimento de Célia. Então, ela contemplava aquele espírito na frente dela que era algo muito importante para ela, né, significativo, uma afinidade muito grande, que ela já não conseguia entender se era como noivo, como irmão, porque sentia que ele também já deveria ser filho. E almas gêmeas dessa maneira só se sentem felizes quando se integram na união eterna, que aí é indissolúvel. Na fortaleza moral que lhe ocultava as mais dolorosas emoções, o mancebo continuava. Dize-me, Célia,
que amarás sempre a vida, que terás muita fé e me esperarás, cheia de confiança. Quero enfrentar o sacrifício com a certeza de que prosseguirás, como sempre, forte na luta e conformada com os desígnios do Criador. Então, dando a ela conselhos de submissão aos desígnios divinos, né? Sim, murmurou ela com uma cintilação de fé a lhe brilhar nos olhos. Por ti nunca odiarei a vida. Através da minha confiança nas promessas do Cristo, rejubilarei quando chegares. Tornarei a sentir a branda carícia da tua presença carinhosa, pois meu coração identificará o teu entre mil criaturas, porque tenho te amado como Jesus nos ensinou, com dedicação celestial. Assim, querida, murmurou o jovem confortado. Foi sempre assim que idealizei o teu coração humilde e generoso. Ciro, disse a donzela candidamente, rogo a Jesus que nos conserve a fé nas angústias desta hora. Esperarei a tua volta cheia de confiança em ti, sabendo que me quiseste sempre tal como te amei. Depois de uma pausa, olhos umedecidos, continuou emocionado. Sabes, lembro-me agora de nossa excursão ao lago de Antipatris. Recordas-te? Eu estava surpresa por te ver quando a onda me colheu impelida pelo vento. Hoje pergunto se não seria melhor ter morrido. Aprenderia a amar a Jesus fora de um mundo como este e haveria de esperar-te na outra vida com o meu amor grande e santo. Ainda sinto a emoção do minuto que me salvaste, trazendo-me à tona. É verdade, atalhou o rapaz, fazendo o possível por não trair a emoção daquelas reminiscências. Mas, recordando tudo isso, não somos levados a crer que Jesus desejava, como ainda deseja, a tua vida. Olhem isso, né? Como também isso é uma grande lição. Porque nesse momento, ela com tantas desilusões, chegou a pensar, puxa vida, será que então não era melhor eu ter morrido lá atrás, ao invés de ter sido salva por você, te amado e ter sido obrigada a passar por todo esse sofrimento? E olha também a lucidez do Ciro, né, nessas ponderações. Talvez Ciro estivesse ali também muito bem amparado espiritualmente para poder passar esses conselhos para a Célia, né? Fala assim, pensa, Célia, será que Jesus não deseja você viva? Será que o sofrimento que você encara como sendo uma coisa muito ruim não é algo que talvez tenha uma grande lição ou leve um grande ensinamento para muitas pessoas, ou que isso seja necessário para você ou para cumprimento de algum desígnio divino? Então ele fala assim: não somos levados a crer que Jesus desejava, como ainda deseja, a tua vida. Não fui eu quem te salvou, mas o Mestre Divino que te queria na terra. Então, para que ela valorizasse a sua vida, independente do que acontecesse. Entendendo que se ela estava ali viva, é porque Deus e Jesus esperam essa situação da sua vida, da sua missão. Sim, obtemperou comovida. Continuarei implorando a Jesus que te permita voltar conforme prometestes. Então, de novo, nessa questão do pedido dele, e ela agora entendendo e também concordando que, se for possível, que Deus permita que ele volte em breve depois dessa morte. Ela ainda é jovem, ela tem muita vida pela frente. Será que é possível, então, né, uma reencarnação desse ente amado tão rapidamente para que possa conviver com ela de outra maneira, mas com certeza sendo também um grande estímulo, porque a presença espiritual de uma alma afim como essa, ali compartilhando da mesma existência, com certeza tem seus benefícios, né? Será que isso vai acontecer ou não? Isso a gente vai ver mais para frente. Mas o fato é esse, eles estão se apoiando nisso.
de obedecer e concordar com os acontecimentos da vida, mas ainda com esperanças de um reencontro breve. O mundo, Ciro, é sempre um lago revolvido pelo vento das paixões e no fundo das águas há sempre vasa que sufoca as mais nobres aspirações do espírito. Que Jesus não me falte com a tua companhia no futuro, pois quero viver para servi-lo na claridade de tua memória, que honrarei em tua vida. Célia, não duvides do Senhor, nem descreias da minha volta. Pensarei sempre em ti como nunca te esqueço. E para dissipar as amargas expectativas do momento, voltou-se para trás, revolvendo um colchão imundo, ali colocado à guisa de cama, de lá retirando um pedaço de pergaminho que ofereceu à jovem, acrescentando: Ainda anteontem escrevemos aqui um hino para glorificar o Mestre no dia do sacrifício. Lembrei que deveria sugerir aquela música que te ensinei sob os cedros de tua casa, sendo aceita a minha ideia. Desde esse instante, querida, minha grande preocupação foi conseguir os recursos precisos para deixar-te uma cópia, pois tinha convicção de que Jesus me concederia a dita de reverte. Há aqui um pretoriano chamado Volúcio, bastante simpático ao cristianismo, que me facultou os elementos precisos para a grafia desses versos. Então era a música que ele cantou para ela, né, lá atrás, quando eles começaram, né, essa convivência ali depois de salvar ela do lago. Entregando-lhe o fragmento de pergaminho, acentuava: Guarda este hino que constitui a minha lembrança antes da partida. Todos nós colaboramos na formação do poema, mas, lembrando-me da nossa eterna afeição, encaixei aí algumas rimas, nas quais traduzo minhas esperanças. Dedico-as a ti, para confiar-te a dedicação de todos os momentos. Deus te abençoe e te proteja, exclamou a jovem Patrícia, guardando a preciosa lembrança. Ambos se entreolharam com a poderosa atração dos seus sentimentos purificados, mas Quinéio Lúcio, depois de haver conversado longamente com Nestório e seus companheiros, examinando todos os detalhes da prisão, aproximou-se com um sorriso complacente. Conhecendo a sentimentalidade da neta, dirigiu-lhe a palavra nestes termos: Filha, as horas voam. Estou à tua disposição para quando desejes regressar. Ela acercou-se do respeitável ancião, que se fazia acompanhar pelo liberto de seu filho, pousando em Nestório o olhar melancólico, mas o escativo veio-lhe ao encontro com estas palavras: Célia, tua vinda a este cárcere representa para nós a visita de um anjo. Não te impressione a nossa condenação, que aos olhos de Deus deve ser útil e justa. Olha a compreensão também do Nestório. Aos olhos de Deus, nós estamos passando por isso daqui, e isso deve ser útil, tem uma finalidade, e justa, porque eles têm, provavelmente, o que pagar ou resgatar de existências passadas. Dizia a inspiração de Paulo que a morte é o nosso último inimigo. Venceremos, pois, mais essa etapa com Jesus e por Jesus. Apesar disso, não te esqueças que a dádiva da vida é um bem precioso que o céu nos confia. Para a alma fervorosa, o melhor sacrifício ainda não é o da morte pelo martírio, ou pelo infamante opróbrio dos homens, mas aquele que se realiza com a vida inteira, pelo trabalho e pela abnegação sincera, suportando todas as lutas na renúncia de nós mesmos, para ganhar a vida eterna de que nos falava o Senhor em suas lições divinas. É muito bonito isso também que o Nestório fala, né? Porque olhem isso. Primeiro, valorizando para Célia a questão da vida, da bênção que é a vida.
Então, se chega o momento da morte, porque Deus determina assim, a aceitação, a resignação, né? Acima de tudo. Mas, olha que bonito que ele fala, mas esse não é o nosso maior, melhor sacrifício. Porque morrer pelo Cristo, não vou falar que parece fácil, né? É claro que é glorioso, mas não deve ser fácil você aceitar, falar assim, não, podem os leões me comerem, posso ser condenado à morte, que vai estar tudo bem. Mas olha que o Nestório fala, às vezes o maior sacrifício, o melhor sacrifício que nós temos não é o momento dessa morte pelo Cristo. Às vezes nós somos convidados a uma vida inteira de sacrifício, em trabalho e pela abnegação sincera na luta e renúncia de nós mesmos pelo Senhor, por Jesus. Célia sentiu que a sua fé atingia um grau superior mediante aquelas exortações amigas e carinhosas, e voltando-se para Ciro, com o olhar parecia recomendar-lhe que as ouvisse, responde comovida. Sim, guardarei tuas palavras com respeitoso amor de uma filha. Acercando-se do avó, pediu-lhe permissão para despedir-se de ambos os condenados e, aproximando-se do jovem, que ocultava a comoção no imo da alma, guardou-lhe as mãos entre as suas por um momento, beijando-as levemente. Deus te proteja, disse em voz baixa, quase imperceptível. Em seguida, acercou-se de Nestório, a quem abraçou respeitosamente, depositando-lhe um ósculo na fronte. Ambos os sentenciados desejavam agradecer, mas não o puderam. Uma força poderosa parecia embargar-lhe a voz. Ficaram imóveis, silenciosos, enquanto que Neio Lúcio, tocado pela cena comovedora, despedia-se com um leve aceno. Contudo, até o fim, Ciro mostrava no rosto uma expressão de fortaleza, num sorriso carinhoso que consolava profundamente a alma gêmea da sua. Então, a postura também do Ciro, apesar de intimamente talvez ele não tá tão forte assim, ele transpareceu isso para Célia porque aquela imagem também tranquilizou e consolou a Célia. Mais um gesto de adeus naquele silêncio que as palavras profanariam. E a porta do cárcere rangeu de novo nos seus gonzos sinistros e terríveis. Nesse instante, o sorriso do moço cristão desapareceu-lhe do rosto desfigurado. Dirigiu-se para as grades da prisão, agarrando-se aos varões como um pássaro sedento de luz e liberdade. Seus olhos ansiosos espraiaram-se pelo exterior, buscando ver pela última vez a liteira que deveria reconduzir a sua amada. Então, apesar de externamente, né, exteriormente, o Ciro transparecer tanta fortaleza, tanta tranquilidade, intimamente ele não estava assim. Mas ele conseguiu ajudar a Célia com aquilo que ele mostrou para ela. Mas aos poucos sua juventude inquieta voltava-se para Jesus, com todo o fervor de suas aspirações apaixonadas. Desprendeu-se dos varões rígidos e ajoelhou-se. A luz do sol, que esplendia na manhã alta, banhou-lhe as faces e os cabelos. Orava, rogando a Jesus fortaleza e esperança. A claridade solar parecia inundar-lhe a fronte com as graças do céu, mas, mesmo assim, deixando pender a cabeça, escondeu o rosto nas mãos emagrecidas para chorar humildemente. Então, assim, agora encerramos, né? Acabamos o capítulo que se chama, então, A Visita ao Cárcere, o penúltimo capítulo da primeira parte. Então, na semana que vem, nós vamos começar o último capítulo da primeira parte, que fala nas festas de Adriano.
Então, as festas do imperador, onde vai acontecer também o casamento da Alba Lucínia. E já mostrando, né, um pouco das, das convicções já, né, e do exemplo de conduta do Nestório, do Ciro, do Quinéio Lúcio, da Célia. Então, aqui a gente vê, né, nessa reunião, quatro espíritos já bem alinhados, mais alinhados, pelo menos, né, com a compreensão divina, com o cristianismo. Mas tem muita coisa ainda para acontecer nessa história, né? E vocês vão entender algo que eu já conhecendo o, todo o transcorrer desse livro. Mais para frente nós vamos estudar um outro que se chama Renúncia, que mostra também reencarnação da Célia, do Ciro, do Nestório, em outras condições, e a gente vai começando a entender a trajetória de cada um desses espíritos, né? Então, escolhas, livre-arbítrio, que nós sabemos que nós temos, e isso determina o atraso ou o acelerar da nossa jornada, da nossa ascensão. Mas isso é algo que só com o transcorrer aí da história depois a gente vai falando. Certo? Muito bom. Maravilha, então. Então, por hoje é só algum comentário, alguma dúvida que tenha ficado, Adila, Gandolf? Então, Não, maravilha. não. Então, vamos agradecer a Deus, né, mais uma vez pela oportunidade da gente estar aqui buscando esses esclarecimentos e uma ótima noite, uma ótima semana para vocês. Ótima Até noite, mais. Marcos. Tchau, tchau.